Bom, nessa parte da aula nós vamos falar sobre o volume de um prisma. Observem que, como estamos tratando de uma grandeza diferente, antes estávamos falando de uma grandeza da área referente a medidas de uma superfície plana. Agora nós estamos falando da grandeza volume, que é uma grandeza do espaço tridimensional. É uma medida de espaço. E aí, consequentemente, se a gente está mudando de grandeza, a gente tem que mudar de unidade de medida, né? A gente não pode utilizar a unidade de medida da massa, que é o quilograma, para medir o tempo, que é a hora ou o minuto. São grandezas diferentes. Então, do mesmo jeito, é o volume e a área. No caso da área, nós utilizávamos centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. No caso do volume, a gente vai utilizar como unidade de medida o centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Por que esse cúbico? Por que esse 3? É porque o volume, como eu falei, é para medir espaços tridimensionais, de 3 dimensões. Então, por exemplo, se você tem um cubo com lados medidos 1 centímetro, esse cubo ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E, como é um cubo, todos medem 1 centímetro. Sendo assim, o volume desse cubo, que tem lados medidos 1 centímetro, é 1 centímetro cúbico. Se esse cubo ele tem, ao invés de 1 centímetro, 1 decímetro, que são 10 centímetros, então ele vai ter 1 decímetro cúbico. Se os lados medem 1 metro, então ele vai ter 1 metro cúbico. Tá? Tomar cuidado para não confundir o volume com uma outra grandeza, que é a grandeza de capacidade. Tá? Volume é uma coisa, capacidade é outra. Volume é o espaço que aquele objeto, aquele corpo ocupa. Capacidade é quanto cabe dentro daquele corpo. Então, se eu estiver falando de capacidade e volume, dá para a gente fazer uma relação. Então, por exemplo, num cubo que tem 1 centímetro cúbico, quanto é que cabe dentro dele? Dentro de um cubo de 1 centímetro cúbico, cabe 1 mililitro, 1 ml. Há uma unidade de medida que talvez vocês reconheçam aí, né? 1 ml, né? A unidade de capacidade que a gente utiliza para alguns líquidos de refrigerante, iogurte, essas coisas. Se eu tiver 1 decímetro cúbico, ou seja, um cubo com lados de 10 centímetros, decímetro é 10 centímetros. Quanto é que cabe? Qual é a sua capacidade? Dentro de 1 decímetro cúbico cabe 1 litro. Tá? Então, 1 litro é a mesma coisa que um cubo, é o que cabe dentro de um cubo que tem lados de 10 centímetros, ou seja, 1 decímetro cúbico. Se você tiver 1 metro cúbico, cabe dentro desse metro cúbico 1000 litros. Tá? Essa relação entre o volume e a capacidade é bastante requisitada em várias questões. Talvez já tenha vocês até já tenham visto algo desse tipo em questões de física, por exemplo, né, em fazer essa relação, né, de centímetro cúbico para milímetro, ou de metro cúbico para de litro, ou de decímetro cúbico para litro. Né. Em algumas outras áreas de conhecimento, a gente acaba utilizando muito essa conversão entre grandezas. Né. Então, é importante a gente ver isso e saber. Bom, visto então as unidades de medida que a gente precisa utilizar, como é que a gente começa então a trabalhar para calcular esse volume? Vamos começar aqui com um prisma bem simples e comum, que é o paralelepípedo reto-retângulo. Então, o paralelepípedo é um bloco retangular, mas como é comum a gente ver esse formato em caixas, né, algumas caixas, caixa de sapato, no formato de um tijolo, por exemplo, né, no formato de uma caixa, uma cisterna. Então é um formato bem comum para a gente. E aí ele é reto porque ele não é oblíquo,
obviamente, né? Então ele tem aqui forma um ângulo de 90 graus, ele é retinho, a sua altura corresponde às laterais, né? Retângulo porque as suas faces são todas retângulos. Se eu quiser calcular o volume desse paralelepípedo, o que é que eu faço? Observem que, proporcionalmente, ele está todo dividido em cubinhos. Tá? Porque a unidade está dividida aqui em cubinhos. Então, nesse comprimento dele eu tenho 6 unidades. Nesse outro comprimento dele eu tenho 5 unidades. E nessa altura dele eu tenho 4 unidades. Como é que eu faço para calcular esse volume? Se está dividido na unidade, observe que cada cubinho desse vai ser uma unidade cúbica, né? Ou 1 centímetro cúbico, ou 1 metro cúbico. E aí como é que eu faço para calcular o seu volume? Eu tenho que ver quantos cubinhos tem aqui dentro. Porque se um cubinho desse é 1 centímetro cúbico, se eu souber quantos cubinhos tem aqui dentro, eu vou saber o volume dele. Então, o que é que eu faço? Observe que esse cubo ele pode ser dividido em 4 camadas, né? Dividindo aqui a sua altura em 4 camadas, e cada camada dessa tem 6 de um lado, 5 do outro. Então 6 por 5, 30. Então são 4 camadas de 30 cubos. Ou seja, quantos cubos temos aí? Só multiplicar, ó. 6 vezes 5, que é a quantidade de cubos em cada camada, 30. Vezes 4, que é o número de camadas, 120. Então, nesse caso, aí, 120 unidades cúbicas. 120 centímetros cúbicos, 120 metros cúbicos. Bom, de forma geral, uma forma que a gente pode utilizar então para calcular o volume de um paralelepípedo retângulo, só multiplicar essas 3 dimensões. Observem aqui que multiplicar comprimento e largura nada mais é do que calcular a área desse retângulo que está na base. Então nós podemos fazer o seguinte com essa fórmula: transformar ela em área da base, comprimento vezes largura, multiplicado pela altura. Estou fazendo essa transformação porque a gente, no cálculo de área total, a gente estava trabalhando com esse conceito de área da base. Então vai ser interessante para a gente aqui. Eu posso associar também, nesse caso, o volume do cubo. Afinal, um cubo é um paralelepípedo retângulo. Tá? Só que a diferença é que, como é um cubo, ele tem todos os lados iguais. E aí a fórmula ficaria um tanto mais simples, porque é só fazer um lado vezes ele mesmo, 3 vezes. Ou seja, é só multiplicar esse A ao cubo. Tá, professor, a gente falou aí do paralelepípedo e do cubo, que são prismas. Só que, e os outros prismas que não são paralelepípedos e nem são cubos? Como é que a gente calcula a área deles? A gente vai utilizar aqui o raciocínio desse matemático, Bonaventura Cavalieri, lá do século XVI. Então, o raciocínio dele sobre os prismas ficou conhecido como princípio de Cavalieri. Eu vou tentar explicar esse raciocínio para vocês, imaginando aqui, né, esse bloco que é formado por bandejas ou caixas retangulares empilhadas, certo? Todas empilhadas certinho, iguaizinhas, todas com o mesmo formato, consequentemente todas com o mesmo volume. Tá tudo reto, tudo bonitinho, certo? Tem um determinado volume. Se eu bagunçar essas bandejas, essas caixas, deixar elas num formato irregular, isso vai mudar o volume? Não. As caixas ou as bandejas têm o mesmo formato. Não mudou. O que mudou foi a organização, a forma como elas estão organizadas. Então, o volume desse objeto ainda é o mesmo volume desse. A diferença desse é que ele está organizado de uma forma diferente. O volume não muda. Então, a ideia de Cavalieri é: se você tem um sólido e você tem um outro em que tem a mesma quantidade, só que ele está organizado de formas diferentes, o volume é o mesmo. Tá? Então a gente traz isso para os prismas. Digamos, por exemplo, que eu tenho um prisma de base quadrada, eu tenho um prisma de base hexagonal
Mas digamos que a área dessa base quadrada seja a mesma área dessa face, dessa base hexagonal. Ó, se as áreas são a mesma, só está mudando a forma em que essa área está organizada, a altura dos dois é a mesma, então, do mesmo modo que eu calculo o volume desse, eu posso calcular o volume desse. As condições é que a área tem o mesmo valor e a altura também. Então, o princípio cavaleiro é esse, né? A gente pode calcular o volume dos prismas apenas multiplicando a área da base vezes a altura. E aí é só a gente adequar essa área da base de acordo com a figura. Se o seu prisma tem base quadrada, então aqui você usa a fórmula do quadrado. Se o seu prisma tem base hexagonal, você usa aqui a fórmula do hexágono. Tá? Então, é uma mesma fórmula para qualquer prisma. É só você adaptar. Bom, vamos começar com esse seguinte exemplo. Fausto tem em sua casa uma caixa d'água com o formato da figura A e uma cisterna com o formato da figura B. Qual o volume da caixa e da cisterna? Então, para o volume da caixa, observem aqui que eu vou ter, no caso, a área da base vezes a altura. A área da base é um quadrado, tá? Então vai ficar o lado ao quadrado, né? 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 2. No caso, ó, 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8. Então eu tenho aqui 8 metros cúbicos. Aqui a gente está falando de volume. Para a cisterna, vai acabar sendo o mesmo. Então eu vou botar aqui VA, que é o volume do ar, que é da caixa, e vou colocar aqui VB, que é o volume da cisterna. Então, ó, área da base vezes a altura. Agora a base é um retângulo, ó, 7 por 3,5. É um retângulo, então é só multiplicar base, ou comprimento vezes largura, ou base vezes altura do retângulo, no caso 7 vezes 3,5, e isso vezes a altura, que é de 2. Então, ó, se eu multiplicar aqui, eu vou multiplicar voltando, que é mais fácil. Ó, 2 vezes 3,5 dá 7, então fica 7 vezes 7, que dá 49 metros cúbicos. Então, volume da caixa, no caso A, 8 metros cúbicos, volume da cisterna, 49 metros cúbicos. A letra B, eu digo o seguinte, eu pergunto o seguinte: sabendo que a cisterna se encontra cheia e a caixa vazia, quantas vezes Fausto poderá encher a caixa com a água da cisterna? Então, se a cisterna está cheia, então quer dizer que ele tem 49 metros cúbicos de água. E ele quer encher a caixa. A caixa tem 8 metros cúbicos de espaço. No caso, como a gente está falando de água, né, de capacidade, no caso aqui 49 metros cúbicos serão 49 mil litros, né, e aqui a caixa vai ter 8 metros cúbicos, no caso ela tem 8 mil litros, né, de capacidade. Então, com esses 49 mil litros que tem na cisterna, quantas vezes eu consigo encher essa caixa que tem 8 mil litros? É só dividir. No caso, 49 por 8, 49 mil por 8 mil, vou desconsiderar os zeros. 49 por 8 vai dar 6, porque 6 vezes 8 dá 48. Aqui sobra 1. Eu vou acrescentar um 0 e uma vírgula. 10 por 8 vai dar 1. Aí vai continuar, só que para mim já basta isso, porque 6 e alguma coisa, né? Então quer dizer que dá para encher 6 e um pouquinho. Mas eu estou perguntando quantas vezes inteiras dá para ele encher. Então ele consegue encher 6 vezes. 6 vezes e ainda vai sobrar um pouquinho, né? Porque 6 vezes de 8 mil litros vai dar 48 mil litros.
Então ainda vai sobrar um pouquinho que não dá para encher. Então às vezes que dá para encher é apenas 6 vezes. Bom, pessoal, e se nós quisermos calcular, por exemplo, o volume de um prisma oblíquo? Bom, a fórmula vai mudar? Não. O problema é nós conseguirmos fazer isso sem ter todas as informações, como a altura, por exemplo, que está faltando aqui. Então, o que a gente vai poder fazer nessa situação? Observe aqui, nós temos aqui a medida da aresta da base, que é de 1 metro. Nós temos aqui a medida da aresta lateral, que é 2 metros. Porém, como ele é um prisma oblíquo, essa aresta lateral não tem a mesma medida que a altura. E para calcular o volume, nós precisamos da área da base, que nós conseguimos calcular, porque nós já temos a medida da aresta da base. E nós precisamos da altura, para poder multiplicar a área da base vezes a altura. Vou colocar aqui mais de lado. Quando a gente obter aqui, eu substituo aqui do lado. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiramente, descobrir cada um desses dois. A área da base. Qual é o formato da base? O formato da base é um hexágono. Então, vamos olhar lá naquelas fórmulas. Como é que eu calculo a área de um hexágono? 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quanto é a medida desse lado? 1. Então, a área da base vai ser 6 vezes, o L é 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vamos ter 1 ao quadrado dá 1, né? E 6 vezes 1 é 6. Então, 6 raiz de 3 sobre 4. Esta é, então, a área da base. E a altura, quanto é? Bom, aí aqui está o problema. Olha, a gente sabe que essa aresta lateral aqui, ó, é 2. Então, todas as arestas laterais aqui, ó, medem 2 metros. Nós sabemos o ângulo de inclinação desse prisma, que é de 30 graus. E nós queremos descobrir a altura. Observem que esses 3 elementos, a altura, a aresta lateral, esse ângulo aqui, formam um triângulo retângulo. Então, se é triângulo retângulo, tem algumas coisas que eu posso utilizar nele. Posso utilizar, por exemplo, o teorema de Pitágoras. Posso. Só que, para utilizar o teorema de Pitágoras, nós temos que saber o valor de 2 lados para poder descobrir o outro. Nesse caso, nós só sabemos esse lado que é inclinado aqui, que no caso é a hipotenusa. Queremos descobrir a altura, só que não temos esse outro lado da base. Então, não dá para usar o teorema de Pitágoras. O que a gente pode fazer aqui, já que a gente tem o ângulo, é utilizar as razões trigonométricas. A gente pode utilizar o seno, o cosseno ou a tangente do ângulo de 30 graus, que é um dos ângulos notáveis, um daqueles ângulos comuns que aparecem muito nos problemas, e a gente tem que saber lá pela tabelinha os seus valores de seno, cosseno e tangente. Então é só a gente identificar qual é a razão trigonométrica que a gente vai utilizar aqui. Bom, se eu estou olhando para esse ângulo de 30 graus, eu quero descobrir a altura, que em relação ao ângulo de 30 graus é o quê? É um cateto. Nesse caso é o cateto oposto, que está de frente para o ângulo. Então, eu tenho o cateto oposto. A outra informação que eu tenho é, no caso, a hipotenusa. Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, qual das 3 razões trigonométricas eu uso? O seno, o cosseno ou a tangente? Eu utilizo o seno. O seno de um ângulo, o seno de um determinado ângulo, no caso de 30 graus, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Bom, eu sei que o seno de 30 graus, lá pelaquela tabelinha que a gente viu logo no começo do ano, no segundo bimestre, o seno de 30 graus é 1 sobre 2.
é 1/2. 1/2. O cateto oposto aqui desse meu triângulo é a altura, que eu quero descobrir. E a hipotenusa é 2. Bom, essa aqui é muito simples de resolver, porque veja, tem 2 embaixo dos dois lados, eu posso simplesmente cortar esse 2, né? Fica H igual a 1. Se não fosse o mesmo valor aqui, era só eu fazer meio pelos extremos. Ficaria 2 vezes 1, 2, e 2 vezes H, 2H. Esse 2 está multiplicando, passaria dividindo. H chegaria, então, o igual a 1. Então, igual a 1 metro, no caso. Sendo assim, ó, a área da base eu calculei aqui, ó, 6 raiz de 3 sobre 4. Vezes a altura eu descobri que é 1 metro. Então, vezes 1. 6 vezes 1, 6 raiz de 3, eu repito, sobre 4. Bom, eu posso simplificar isso, né, que eu podia ter feito aqui, mas acabei esquecendo. Dá para simplificar por 2. Dá para dividir 6 por 2, que dá 3. Então, 3 raiz de 3 sobre 2. Falta colocar aqui só a unidade de medida, que no caso é de metros cúbicos. Esse é o volume do meu prisma, tá? Então, no caso dos prismas oblíquos, se você não tem a altura, utilizar uma das razões trigonométricas, conhecendo esse ângulo, seno, cosseno ou tangente, para calcular essa altura, calcular a área da base e aí sim você calcula o volume, tá? Só no caso dos prismas oblíquos. Então, não é sempre. Pode vir na questão já o valor da área pronto. Então, se já veio o valor da área, você não vai fazer esse cálculo de seno, cosseno, tangente, porque já vai estar lá a altura. Você ia calcular só a área da base, botar aqui, e botar o valor da altura que já veio na questão. Então, é uma coisa que é por questão. Nesse caso foi mais complicado porque é um prisma oblíquo. No caso, eu coloquei aqui já para mostrar para vocês um caso mais complicado, tendo aí a possibilidade de a gente ter questões mais simples, que não precisa fazer isso. Tá? Então, com isso encerramos essa aula de hoje sobre o volume do prisma, sobre área total. Ficar então os exercícios para vocês fazerem da atividade que eu enviei lá no Google Sala de Aula. Até a próxima. Qualquer dúvida, só vocês tentar entrar em contato comigo.